Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o podcast 60 Mais. Agora temos a companhia da Érica e a doutora Ana segue aqui com a gente para a gente falar dos problemas da audição. Então, vou tentar tirar uma dúvida aqui, que é minha e é também dos espectadores. Qual que é a diferença entre uma otorrino e uma fonoaudióloga? Só de curiosidade. Excelente pergunta. Posso começar? Pode. Então, na verdade, o otorrino é uma especialidade médica que cuida tanto do ouvido, do nariz e da garganta, tá? E claro que a gente trabalha muito com fonoaudiólogos em todas essas áreas, aí eu deixo aí para você. O fonoaudiólogo ele é um profissional de saúde também, mas Sim. que não tem habilitação médica, e nós cuidamos da saúde da comunicação. Então, tem fonoaudiólogo especialista Fala, em voz, audição, linguagem. E uma das especialidades é a audição, que eu acho que é uma das áreas que a gente mais trabalha próximo, né? Porque o otorrino cuida de toda a parte do diagnóstico do paciente, entender qual é a causa da surdez, qual é a origem daquele problema, qual é o tratamento mais indicado. E a gente apoia muito no processo de diagnóstico, porque uma boa parte dos exames é feito por fonoaudiólogos, então a audiometria, que é o exame mais comum para a gente diagnosticar perda auditiva, é feito pelo fonoaudiólogo e alguns outros também. E a gente também cuida da parte da reabilitação, né? Então a parte da ir para o tratamento, ir para o aparelho auditivo, selecionar o aparelho, fazer os ajustes, a gente faz esse acompanhamento aí junto com o otorrino durante bastante tempo. Legal. Pô, é uma sempre. dupla dinâmica. É um casamento que nós não sempre trabalhamos sem junto, assim, nós trabalhamos assim super em parceria mesmo, Legal. que é uma parceria super necessária para o bem do paciente. Um bom diagnóstico, né? Então, bom, Érica, fala um pouco de você aí, porque eu não estou conhecendo você agora, doutora, também, mas a gente já conversou meia hora aqui, então agora é sua vez. Cheguei Conta aí na conversa, né? Então, eu sou fonoaudióloga. A gente tem uma parte da nossa formação que foi feita no mesmo lugar, né? Então, eu fiz faculdade aqui em São Paulo, na Santa Casa, me especializei em audiologia no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, e trabalho aí com reabilitação auditiva desde então. E, além de fonoaudióloga, de ter essa parte do cuidado, eu também tenho em casa vários casos de perda auditiva, né? Então, tem os idosos da minha família que já usam aparelho auditivo, que já estão nesse processo de envelhecimento, e tem uma filha de 16 anos que é uma pessoa com deficiência auditiva também. Então, além de fonoaudióloga que cuida, eu também sou fonoaudióloga que senta lá na cadeira junto com o otorrino e com a fonoaudióloga para trabalhar e cuidar da minha filha também. Alguém que tem um problema, por exemplo, de perda de audição ou alguma dificuldade de audição, ela procura primeiro a otorrino ou ela pode procurar você também para que você dê um diagnóstico para ela? Ela pode me procurar diretamente, a gente pode fazer os exames, mas é sempre importante a gente olhar para a causa daquilo. Né? A doutora Ana já falou anteriormente, né? Tem vários fatores de saúde que precisam ser controlados para a gente tratar bem uma condição de saúde. Né? Então, não é porque você tem uma audiometria, pois um aparelho auditivo, que você está livre do cuidado. Você precisa descobrir o que originou essa perda auditiva, né? É uma resposta difícil, às vezes, da gente encontrar, mas às vezes tem alguma coisa por trás ali que precisa ser tratada além do uso do aparelho. E às vezes também tem condições de saúde que a gente perde a audição e que são tratadas de uma forma diferente, que não seja só pelo aparelho auditivo, né, doutora? Então, por exemplo, alguém que tem uma otite, por exemplo, trata. É isso aí mesmo. Então, primeiro a gente criança, sempre... né? Bebê. Criança né? tem muito, né? Mas as crianças de 60 a mais também tem bastante. Tem Também tem bastante. A gente precisa fazer o exame. Primeiro, a história clínica é fundamental, né? Para a gente entender aí da onde vem essa perda de audição. Uma dúvida que todos acabam perguntando para a gente: se é progressiva, se eu vou ficar surda, né? Então, fazer a etiologia, a fisiopatologia dessa perda de audição é fundamental. Porque, realmente, uma infecção de ouvido tem algumas infecções, principalmente em criança, que dá uma perda de audição temporária. Ou que eu faço um tratamento, eu faço uma cirurgia e melhorou, né? Então, nem toda perda de audição a gente trata, reabilita com aparelho auditivo. Existem alguns tratamentos clínicos. Isso é importante as pessoas saberem, né? Que nem sempre o aparelho é a solução. Às vezes existe um tratamento alternativo que resolve o problema, ou ameniza, não sei, mas de alguma forma o aparelho não é fundamental para todos os casos. Ele é útil,
mas ele não é fundamental para todos os casos, é isso, né? É isso aí. E por isso é tão fundamental essa parceria, né? Então, onde eles procuram nós, otorrinolaringologista, para fazer toda a anamnese, o exame físico. Às vezes tem uma pequena cera lá que está causando uma surdez temporária, ou uma infecção mais grave, ou até mesmo alguns tumores, né? Que aí gera uma perda de audição e que isso acaba sendo muito prejudicial se a gente colocar um aparelho num paciente que tem algum tumor dentro da orelha, tudo isso. Então, é fundamental que ele faça esse acompanhamento com o otorrino, até como a Érica mesmo colocou, para ver as outras comorbidades que precisa ter um olhar bem importante, não só a perda de audição, e aí sim, eles fazem um diagnóstico audiológico, né, e a reabilitação, sim, em parceria com o otorrino. Com o otorrino. Legal. Bom, eu comentei no bloco anterior a respeito do zunido que eu tenho no meu ouvido, tá certo? Mas não é o único, tá certo? Tem outros zunidos, até problema de pressão alta acaba de alguma maneira... quais são as origens, as consequências e como é que a gente trata isso? O meu eu já recebi aqui as dicas da doutora Ana, mas essas outras manifestações de ruído, de zumbido no ouvido. O zumbido, ele é como a doutora Ana também já falou, né? Ele é um sintoma que eu brinco até com os pacientes, que a gente é como se fosse, quando a gente está no frio, a gente está com várias cobertas, Sim. Né? Então, a gente precisa ir tirando essas cobertas para a gente se aliviar daquele calor que a gente fica à noite, né? O zumbido, ele tem um pouco disso. Então, quando o paciente tem zumbido, na maioria das vezes tem alguma alteração na orelha, né? Os estudos falam disso, né? Da prevalência de zumbido em pessoas que têm algum tipo de perda de audição. Então, essa é uma camada. Mas, às vezes, quando a gente escuta o zumbido, quando a gente presta atenção naquilo, a gente fica muito ansioso porque a gente acha que tem alguma coisa grave. E ele aumenta, e se a gente procura, procura, exatamente... Se a gente procura no Google, né, a gente encontra umas coisas bem catastróficas lá. Outra camada, ansiedade, né? Tô descompensado metabolicamente. Minha diabetes, minha glicemia está muito alta ou está muito baixa. Mais uma camadinha que a gente tem que tirar do zumbido. Então, o tratamento do zumbido, na verdade, é tratar da saúde, né? Dentre elas, a saúde auditiva. É muito comum a gente receber o paciente no consultório que vem com zumbido, tem o diagnóstico de perda auditiva, e a gente põe um aparelho e ele fala, nossa, passou. Não estou mais ouvindo aquele barulho que estava no meu ouvido. Mas também tem pessoas que põem um aparelho auditivo e aí retornam para o otorrino para fazer outros tratamentos, porque tem outras cobertas ali, outras camadas que não estão aliviando esse sintoma tão imediatamente. Vocês têm experiência de convivência, a gente está falando mais diretamente para um público 60 a mais, esse tipo de manifestação, ele afeta não só os idosos, pessoas mais jovens também, já que vocês atendem todo tipo de paciente? Não, falando assim, né, tanto a perda de audição como o zumbido, ele pode afetar qualquer idade. Qualquer faixa etária. Claro, com o envelhecimento, a gente acaba perdendo algumas funções das células ciliadas, né, algumas degenerações, e aí faz com que a gente tenha uma perda natural pelo envelhecimento. Mas a gente tem outras patologias, como causas genéticas, que pode dar perda de audição em qualquer ou mesmo como a gente trouxe aqui, as perdas de audição pelas infecções de ouvido, infecção crônica, pode causar perda de audição. E o zumbido também. Recentemente, agora, eu estou com 2 crianças, né, com zumbido e são bem pontuais. Claro que uma tem uma infecção de ouvido, tá com otite, que eu tô tratando e melhorou. Então, assim, não é privilégio, vamos dizer assim. Das pessoas mais velhas. Só das pessoas mais velhas. A gente, eu acho que isso fica mais evidente, né, com o envelhecimento, mas em qualquer faixa etária, realmente a gente pode encontrar tanto a perda de audição como o zumbido também. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco fora da questão científica, vamos dizer assim, ou pelo menos, eu imagino. Existe algum tipo de exercício que as pessoas poderiam desenvolver para melhorar a audição, para como você exercita cantar, exercita se mexer, se movimentar, o coração, o cérebro, quer dizer, todos os órgãos de alguma maneira funcionam meio como uma orquestra, tá certo? É uma orquestra divina, mas é uma orquestra e a pergunta é assim, a audição ela pode ser educada, ela pode ser cuidada assim, independente da pessoa ter ou não a manifestação de um problema auditivo?
ela pode ser treinada, né? Então, isso é uma área também na fonoaudiologia, que a gente chama isso muito de treinamento auditivo. Então, a gente treina, né? As fonos treinam aquele cérebro a escutar novamente, né? Então, muitas vezes, mesmo um paciente com uma perda de audição, coloca um aparelho auditivo, ele não fica tão bem, porque às vezes ele perdeu essa associação, né, do entendimento. E aí vai ser necessário fazer esse treinamento auditivo. É claro que tem a forma correta de fazer como fonoaudióloga, com todos, que acho que a Érica consegue trazer melhor isso pra gente, mas eu costumo fazer algumas coisinhas na prática, né, que a gente sempre gosta aquela dica na prática. E uma dica que eu dou muito para os meus pacientes então, sabe aquele filme que você precisa de legenda, porque você já não entende o que a pessoa, principalmente o idoso, tem muita essa queixa, doutor, eu só assisto televisão com legenda, eu só assisto filme com legenda, né? Então, assim, pensando em corrigir essa perda de audição, ou mesmo o paciente ainda não tem a indicação do aparelho, mas tem essa dificuldade, então eu falo, pega aquele 5 minutinhos, assiste o filme, né, e tenta entender, tenta escutar, mas sem a legenda. Não é para você assistir o filme inteiro. Pega 10 minutinhos, uma música que você gosta. Nossa, fazer um esforço auditivo ali para deixar o cérebro funcionando e esse entendimento. Então, essa é uma dica bem prática que eu acabo dando no consultório para os meus pacientes para deixar esse cérebro bem ativo. E outras maneiras de deixar o cérebro ativo que também vem a audição, né, tem um ganho secundário, né, então fazer jogo da memória, né, palavra cruzada, que isso eu tô mantendo a memória bem ativa e também tem a audição secundária que ganha também. É isso, É perfeito, assim, tem uma coisa que você falou agora, a gente não consegue separar muito a gente da ciência, né, e a ciência... nessa área da audição evoluiu muito nesses últimos anos, então a audição não tinha esse highlight que a gente tem hoje em dia, né? Então, se você procurasse um médico otorrino há uns anos atrás, com uma perda unilateral, como você falou que você tem dificuldade, em um ouvido, o médico falava assim, cuida bem do outro, né? Porque esse ouvido não tem tratamento. Hoje em dia a gente mudou isso. E o grande exercitador do cérebro, para quem tem perda auditiva e tem essa indicação, é um aparelho auditivo, né? Então, a ciência tem trazido muito para a gente quanto é importante ouvir os sons fracos. Então, geralmente, as pessoas chegam no nosso consultório falando assim, olha, eu escuto, mas eu não entendo. A gente está conversando aqui, está tudo ótimo. Mas se chegar mais alguém na sala, abrir a porta aqui, bagunça tudo, eu não consigo entender. Ou tem umas queixas específicas, né? Ah, eu não entendo a voz dela, ela fala para dentro, né? E as pessoas não têm essa lembrança, por exemplo, quando a gente liga o aparelho auditivo, é comum no primeiro, a gente traz o paciente e coloca o paciente para experimentar o aparelho, né? Como é ouvir por meio de um aparelho auditivo. E aí é comum o paciente voltar e falar assim, nossa, tô andando, tô escutando o barulho do meu passo, tô usando salto alto, escuta aquele barulho, passo a mão na roupa, no cabelo, tô escutando. Os homens falam muito, né? Nossa, fui no banheiro, fiz um barulhão na hora de fazer xixi. Por quê? A gente esquece que a gente também escuta esses sons e eles são muito importantes para manter o cérebro ativo. Sim. Então, as pesquisas que relacionam a audição e demência, audição e a perda cognitiva em idosos falam muito disso, né? Quanto é importante o cérebro ficar ativo, e o cérebro fica ativo porque a gente está escutando barulho de passo, a gente está escutando alguém fazendo xixi no banheiro, a gente escuta quando a gente se toca, quando a gente passa a mão na gente. Então, é muito importante quando percebe que, né, tem alguma alteração na audição, cuidar para reabilitar. Porque quanto mais rápido você faz isso, mais você está estimulando o seu cérebro e cuidando da sua saúde. Eu, na verdade, fiz essa colocação porque eu li, um tempo atrás, um estudo que falava o seguinte, que a importância de você também ouvir sons diferentes, né? Você não ficar... Porque muitas vezes você acaba acomodando, né? Você acomoda o cérebro, acomoda o seu corpo, acomoda até o seu ouvido, com sons iguais. Então, por exemplo, aprender uma nova língua, você pegar esses ruídos que são fora do teu... né? Por exemplo, música. Eu vi uma experiência interessante de um japonês que ele mostrava como é que as pessoas reagiam aos sons da música. E isso se refletia até na água. Era uma coisa impressionante. A água, ela, para uma música mais agressiva, ela respondia de uma forma, né, ela vibrava de uma forma e o cérebro da pessoa vibrava de uma outra forma. Mas como essa coisa de você... a gente tem nesse discurso da longevidade, a gente fala muito num termo chamado long life learning.
né, que é o aprendizado da vida toda. Então, eu defendo o seguinte, que a gente, ao longo do tempo, a gente tem um determinado momento de transição que a gente precisa aprender a desaprender para reaprender. E o fato de você manter sempre esse aprendizado significa usar o cérebro, usar a audição, usar o teu corpo, usar o gesto, né? Ele ajuda nessa compreensão, porque se você não ouve, eu fico imaginando, né, as pessoas que não ouvem, a pessoa que não vê. Às vezes você vê um cego, né, no metrô, na rua, como é que ele anda com uma atitude, com uma convicção, às vezes alguém ajuda, tal, mas a limitação física, ela muitas vezes é um motivador para ele, não é um limitador. Eu tenho um amigo, por exemplo, que deu um depoimento nesse meu documentário, que é o Assis Ângelo, que é um jornalista que ficou cego. Depois de uma certa idade ficou cego. E ele é um azougue, o cara ouve tudo que é audiolivro, ele está sempre curioso. É o último trabalho dele, não vou acreditar. Ele fez uma releitura da aventura do Vasco da Gama nos Lusíadas, em braille. Um livro desse tamanho, maravilhoso, maravilhoso. Então você percebe que a limitação, muitas vezes, ela é um ativador, né? Quando a pessoa está bem assessorada, tem o apoio da família, tem. Então, pegando carona nesse comentário, a gente falou um pouco disso das pessoas atentarem para os sinais, né? Quão importante é ter um diagnóstico precoce disso, né? Para a pessoa, qual desses sinais? Às vezes as pessoas não percebem muito esse problema, né? Eu percebo porque fica uma corneta tocando no meu ouvido o tempo todo, mas eu já tenho essa convivência com ela e já sei até o que eu tenho que fazer. Mas e os outros? Acho que o zumbido é um sinal de alerta, realmente, que, né, como a gente sabe, todas as pesquisas mostram, né, que o zumbido é um sintoma muito importante aí de uma lesão auditiva. Então, acho que quando começa o zumbido, opa, não é, tudo bem, né, tem só tempo, não. Realmente precisa investigar, precisa saber se tem alguma lesão auditiva, como está acontecendo. Eu acho como uma triagem, né? Igual a gente faz exame para saber como está a glicemia, como está o colesterol. Acima dos 60 anos é necessário fazer audiometria, né? Que é o exame de audição para a gente verificar como está a sua audição anualmente. E outra coisa, quando começa, né? Perder muita informação do nosso dia a dia, né? Então, quando vai conversar com algum amigo, num ambiente mais ruidoso, a família já começa a falar, olha, o senhor não está escutando, olha, trocar algumas palavrinhas, então troca o quê com o onde, então algumas coisinhas que já começa são sinais de alerta que realmente precisa procurar ajuda, procurar um especialista, investigar um pouco mais, porque hoje a gente já sabe, como assim, quanto antes a Érica expôs muito bem isso, quanto antes a gente reabilitar, quanto antes a gente fazer o diagnóstico, melhor é a adaptação, melhor é o prognóstico desse paciente, né? Sim. Até um tempo atrás, como você falou, sabe, quando tinha uma audição unilateral, falava assim, cuida da sua outra, né, que hoje dá até taquicardia de escutar isso, e aí muitas vezes a gente falava, eu escutava antigamente, deixa piorar para colocar o aparelho. Não, o senhor ainda não precisa. Ou o outro lado também. Piorou muito, agora nem precisa mais colocar aparelho porque não tem solução. Não. Então, mesmo se piorar muito, tem solução. E hoje, quanto mais precoce a gente fazer o diagnóstico de perda de audição, melhor a reabilitação auditiva desse paciente. É isso aí, Érica? É isso aí. Todo sinal de saúde, né? A gente olha muito para o bem-estar geral, né? Para a gente estar bem geral, né, a gente precisa cuidar de tudo. Então, assim, qualquer sinal, qualquer alteração, a gente precisa buscar o cuidado. E coisas que a gente precisa se atentar, né? Então, a perda auditiva é uma das deficiências com a maior incidência na população mundial. Então, o exame de audiometria deveria fazer parte do nosso check-up. Faz hoje, já tem algumas escolas, por exemplo, que pedem para as crianças fazerem um exame para poder matriculá-las na escola, né? Porque é muito importante saber a condição daquela criança. Nessa fase da vida é fundamental, né? Você ter um geralmente no primeiro ano, algumas escolas já entram como é oftalmo e otorrino, o diagnóstico passa para fazer exame de audiometria, porque é onde a gente faz o diagnóstico, né? Exato, e o cérebro ele é muito inteligente. Sim. Ele é capaz de dar conta de muita coisa sem a gente perceber. Então, às vezes,
tem uma alteração e aquela criança é tão esperta, aquele idoso é tão ativo que ele não pensa que tem alguma coisa errada, Sim. né? Mas a gente tem que buscar, porque essa é outra coisa que a gente estuda bastante hoje, né? O quanto de energia a gente gasta para fazer uma tarefa que a gente poderia fazer com facilidade se a gente tivesse apoio. Né? Então, o quanto que uma criança com perda auditiva gasta de energia para estar dentro de uma sala de aula aprendendo e se alfabetizando. Né? O quanto que um idoso gasta de energia no almoço de família, confraternizando com todo mundo para poder se comunicar, se fazer entendido e conseguir participar das conversas. Sim. Então, tudo isso tem que ser olhado, né? Se Sim. tem alguma coisa que você está fazendo esforço demais, tem alguma coisa que não está certa, né? Sim. Bom, já que a gente entrou na conversa do idoso, né, que é a nossa pauta principal aqui, a questão de um problema, de uma perda auditiva, ela não necessariamente tem a ver só com o ouvido. Pode ter algum tipo de doença, algum outro tipo de... Enfim, algum tipo de enfermidade que o idoso possa sofrer ao longo desse processo de envelhecimento que cause alguma perda auditiva, tem alguma consequência direta com a perda da audição? Sim, né? A gente sabe que se não tratar a perda de audição, como a gente já vem colocando muito isso, ela está diretamente ligada à memória, né? A demência, ela pode piorar se a gente não tratar essa perda de audição. Então, é fundamental hoje, antigamente a gente falava assim, a gente não tinha esses estudos que comprovam, então a gente tentava melhorar a audição só para voltar a escutar, para entender melhor, para ter um convívio social melhor. E hoje não, a gente tem uma comprovação científica realmente que quando eu trato uma perda de audição, eu estou prevenindo uma demência, uma piora da cognição ou até mesmo a síndrome de depressão, né? Porque o paciente que ele não escuta, ele tende a ficar mais isolado, ele tende a se comunicar menos, ele tende a ter uma vida menos ativa, e isso com certeza gera uma depressão. Então, assim, não tratar a perda de audição hoje em dia repercute em várias doenças, realmente, principalmente da cognição. Mas como consequência da perda, alguma coisa que antecede a perda de audição? Tem alguma doença? Sim, por exemplo, a gente pode, se a gente tiver de repente um derrame ou um AVC, né? Usar alguns remédios mais fortes por alguma infecção, algum infarto, alguma coisa. Eu costumo fazer uma analogia com meus pacientes, eu brinco assim, imagine só, no coração a gente tem vasos calibrosos, não é? Você acha que dentro da nossa orelha interna, qual é o tamanho do nosso vaso? São capilares, né? Mais fino que nosso cabelo. Então, se é capaz de entupir uma doença, uma dislipidemia, que é uma doença aí do colesterol, tudo isso, se entope vasos mais calibrosos do coração, imagine o que ele faz lá dentro da nossa orelha interna. Então, se a gente não cuidar, né? Então, se a gente tiver um derrame, se a gente tiver um infarto, tudo isso pode ter sequelas auditivas, sim. Ok. Agora, uma curiosidade assim, a respeito eu conheço, como eu falei, eu tenho amigos que usam aparelhos, né? Os aparelhos antigamente eram enormes, né? As pessoas, eu costumo dizer o seguinte, que para as pessoas mais velhas, até a customização de determinados produtos, ela é precária, né? Por que uma cadeira de roda tem que ser feia? Por que uma bengala não tem Wi-Fi, por exemplo? Então, eu pergunto assim, a evolução dos aparelhos auditivos de lá atrás para hoje, onde a gente está e de onde a gente saiu para chegar porque a doutora falou que eles são minúsculos hoje, às vezes é adaptado no óculos, às vezes está no brinco, às vezes está... Hoje tem uma variedade de opções, não é isso, Érica? A gente tem diversos tipos e o mais importante de tudo é a gente lembrar que o aparelho auditivo ele é personalizável. Então, eu tanto consigo personalizar ele exatamente para o meu quadro de saúde auditiva, quanto eu consigo adaptar ele para a minha anatomia. Então, eu consigo colocar o que fique mais confortável e mais discreto na minha concepção, porque descrição é uma concepção diferente para as pessoas, né? Claro. Então, a gente consegue atender essas duas demandas e a gente trouxe, né, esse conceito de que a audição é tão importante que a gente precisa ouvir o tempo todo, que o aparelho auditivo incorporou várias funções. Então, a gente fez uma reunião com a doutora Ana e ela falou, olha, eu estou falando aqui, se tiver um barulho é porque eu estou usando meu aparelho, né? A gente pode usar o aparelho como um fone de ouvido.
Você falou que você nada, por exemplo, né? Os aparelhos auditivos, antigamente, eu me lembro muito, no meu comecinho de HC, os pacientes às vezes chegavam até com a orelha laranja, assim, porque o aparelho estava todo oxidado, porque São Paulo é uma cidade, né, que tinha muita umidade, muita garoa. Hoje em dia os aparelhos têm resistência e são à prova d'água. Então, se você tiver, por exemplo, você fizer uma hidroginástica, você não precisa tirar seu aparelho auditivo para participar daquela atividade, né? Se esqueceu, entrou no banho, se esqueceu, mergulhou na piscina, o aparelho auditivo não estraga mais, né? E a mais recente novidade que a gente tem aí é o uso da inteligência artificial, que a gente tem em tantas áreas da vida, cada vez mais aprimorada dentro dos aparelhos. A gente já usa inteligência artificial há muito tempo nessa nossa área de aparelho auditivo, mas agora ela está cada vez mais sofisticada. Então, ela ajuda, como a doutora Ana falou, né? Quando o cérebro está muito tempo sem ouvir, a gente põe o aparelho e a gente pode estranhar muito. Porque tem um cérebro ali que destreinou como a gente escuta, né? Mas a inteligência artificial pode ajudar fazendo algumas funções que o cérebro deveria estar fazendo já muito bem e que ele não está tão acostumado. E a principal delas é fazer com que a pessoa consiga participar de uma conversa com várias pessoas, né? Então, numa mesa de um almoço de família de domingo, conversar com várias pessoas sem que o barulho atrapalhe, sem que ele tenha aquela dificuldade do entendimento, né? Tem um entendimento que vem do cérebro lá, que a gente não consegue mudar com o aparelho auditivo, mas hoje o aparelho auditivo, ele fornece um som com a melhor qualidade possível para que as pessoas tenham um desempenho melhor. E você pode usar como fone também, quer dizer, você pode usar ele como um Bluetooth, que você usa. O que é muito seguro para idoso, por exemplo. Opa, né? Não, eu acho ótimo. Sem precisar pegar, né, o celular. Eu falo que eu geralmente, quando um paciente tem, principalmente o idoso, tem uma resistência ao uso do aparelho, eu convenço ele nesse momento, né? Eu sempre pergunto, que hoje tem muito idoso no meu pai mesmo, adora o TikTok e fica horas lá, né? E a gente fala, pai, abaixa esse... Isso é perigoso, né? Eu sei, igual criança. Mas não é nosso assunto aqui, deixa para outra mas eu falo, pai, abaixa esse volume, fica todo mundo brigando, né? Porque o volume tá super alto, e é muitas vezes assim, ou mesmo um YouTube, ou um WhatsApp, né? Então, assim, a qualidade do paciente escutar o som do celular dele por conectividade direto do aparelho, igual você falou, né? Eu acho que no outro a gente acabou comentando que eu sou usuária de aparelho, e aí realmente eu faço reuniões, escuto todos os sons no meu aparelho auditivo. Então isso é muito prático. Tocou o telefone, lá, pronto, já sai aqui. Então, isso traz um entendimento muito melhor, uma comunicação muito melhor. Conforto também, né? Um conforto totalmente. E aí eu até faço a brincadeira, né? Que às vezes o paciente tá lá no TikTok, lá com o aparelho, escutando os vídeos, a pessoa falando e ele não tá nem aí, porque ele tá lá concentrado, né? Então, tem um lado bom e ruim aí que a gente tem que tomar cuidado também. Porque tem muitos idosos, vou fazer só um comentário rapidinho. Tem muitos idosos, isso é um problema que já foi detectado, que acabaram aprendendo isso daí, como o TikTok é uma coisa curta, né? E tem vídeo lá, você vê bichinho, você vê, sei lá, um peixinho, uma cena romântica, algum ídolo dele fazendo não sei o quê, um cavalo muito maluco, um leão comendo um jacaré, sei lá. E aí ele fica... E o que acontece? Eles estão começando a ficar isolados não é nem um problema de audição, né? É um problema de atenção mesmo, que aquilo é mais prático, né? Ele fica... Bom, mas isso não é assunto aqui, deixa para outra vez. Eu estava curioso o seguinte, onde a inteligência artificial está embarcada no aparelho auditivo? Você falou que ela está usando há muito tempo e tal. Ela está no reconhecimento e no tratamento do som. Então, a inteligência artificial ela é capaz de ler acusticamente o ambiente onde o paciente está. Ela filtra o som excessivo, o som externo, para ele ficar... Ela capta o som e ele é capaz de dizer, por exemplo, aqui eu estou num ambiente silencioso com múltiplos falantes. E ele faz um ajuste específico para esse ambiente. E aí, junto com isso, que a gente tem trazido mais nos últimos anos, né? Eu destaco a fala de quem está falando mais perto de mim ou mais alto, né? Então, eu dou um destaque. Então, ele meio que direciona o foco do aparelho auditivo para aquela pessoa. Se alguém abrir a porta e entrar um barulhão aqui, ele vai tratar de diminuir um pouco esse ruído que atrapalha. Mas ele tem a capacidade de entender o que é ruído e o que é ruído de fala. Então, se começar um murmurinho aqui e alguém me chamar, ele não vai abafar essa pessoa me chamando como ele abafa um barulho que é desconfortável. Então, ele faz vários ajustes e cada vez mais, quando a gente aprimora isso, esses ajustes são feitos em tempo real.
Então, a doutora Ana comentou que ela usa aparelho há muito tempo, né? Quando a gente trouxe essa primeira inovação da inteligência artificial para os aparelhos, os pacientes sentiam, né? Então, entrava no ambiente e eles falavam, nossa, parece que abafa tudo e volta depois. Porque tinha um tempo que não é tão rápido quanto o nosso cérebro, né? Hoje em dia as coisas acontecem muito mais rápido, muito mais em tempo real, e isso torna conveniente, porque se você usa um produto que você não precisa ficar, abaixa o volume, aumenta o volume. Ai, agora eu vou conversar com várias pessoas, eu preciso mudar a configuração do aparelho, agora eu preciso mudar de volta porque entrou um outro tipo de ambiente. Então, tudo isso torna a experiência de usar um aparelho auditivo mais próxima do natural. Legal. Por microfone, por exemplo, a gente trabalha muito com isso. Quem produz, né? Usa o microfone direcional, o boom, o aberto. Tem tudo isso no aparelho auditivo, só que no micro... Qual você acha que vocês acham que é o next step dos aparelhos auditivos? Eles vão dialogar com o cérebro, eles vão receber... Vai ter conexão com HD na nuvem, trazendo informações para o cara que tem algum problema, não só auditivo, mas algum tipo de deficiência cognitiva ou mental. Qual você acha? Para onde vai? A gente vê que não tem limites, né? Pensar nos aparelhos auditivos quando eu estava na graduação, na faculdade, e ver o que eu posso oferecer para os meus pacientes hoje, assim, é impensável mesmo. Né? Que naquela época eu lembro que eu recebia os pacientes e eu falava, olha, não é um ouvido novo. O paciente tinha que escolher, ou ele escutava muito barulho, ou ele escutava a voz das pessoas. A gente nunca deixava o paciente feliz, assim. Era uma coisa muito frustrante como profissional, porque é isso, a gente estava ali preocupado só em colocar um som de volta para o ouvido e deixar o paciente viver. Hoje em dia, a gente tem tantas camadas e tantos olhares dentro dessa ciência que é a audiologia, né? E tanta qualidade nos produtos, então, que eu acho que é uma coisa, assim, é impensável que a gente pode fazer num futuro mais longo, né? Num futuro mais próximo, o caminho é trabalhar cada vez mais para fornecer um ambiente de comunicação, uma audibilidade ideal para o paciente, para que ele não perca nenhum momento da vida por ter uma condição de deficiência auditiva que ele continua tendo quando tira o aparelho, né? Sim. O paciente, quando tira o aparelho, continua não ouvindo bem. Cada vez mais qualidade nos produtos, cada vez mais conveniência, cada vez mais recursos que são integrados com a vida cotidiana do paciente. Então, assim, e num futuro a longo prazo, assim, de verdade, assim, eu não consigo nem... É difícil mensurar. O que a gente pode fazer. Eu acho que mudando um pouquinho a pauta e pensando na perda de audição, hoje em dia a gente também tem um movimento muito grande nos estudos, né? Do diagnóstico e o tratamento sem ser a reabilitação auditiva. Então, recentemente, a gente teve uma grata surpresa aí da terapia genética, né, terapia gênica aí, para quando alguns pacientes que têm um tipo de perda de audição por uma alteração genética, a gente já consegue reabilitar, né, melhorar essa audição através dessa terapia genética. Então, acho que hoje também tem um lado aí da medicina, né, que a gente, né, que também está investigando cada vez mais, trabalhando cada vez mais no diagnóstico e no tratamento sem ser com um aparelho auditivo, que com certeza, acho que a inteligência artificial veio aí para somar e para trazer cada dia mais perto da realidade do auditiva mesmo com esses aparelhos, né, percebendo como é o dia a dia do paciente, trazendo ele percebe, né, alguns aparelhos ele tem a percepção, como faz a leitura do dia a dia para depois fazer os ajustes, mas a gente também tem, em contrapartida, fazer mais esse diagnóstico, entender por que acontece essa perda e ter esse outro olhar também, né, a partir do momento que a gente pode fazer, né, na parte genética, essas terapias que estão surgindo cada vez mais, que eu acho que também é um futuro aí, falando de perda de audição. Tem um aspecto aqui, que eu já até mergulhei um pouco nisso, que é a epigenética, né? Que é a influência do ambiente externo até no seu DNA, né? Quer dizer, e isso daí passa pela visão, pelo cérebro e pelo ouvido, né? Pela comunicação, né? Quer dizer, realmente essa evolução que vai tanto para um lado tecnológico, mas também para um lado, vamos chamar de mais orgânico, né? Na medida em que você consegue encontrar caminhos, vamos dizer, talvez mais naturais, né? De resolver o problema, mas o acesso à informação, para mim, e o conhecimento, como você fazer esse conhecimento circular, né? Para que as pessoas... Porque, veja bem,
nem todo mundo tem condição. A gente está vivendo num país de terceiro mundo, onde a gente fala para uma bolha, né? Eu, por exemplo, eu fico muito chateado de não furar a bolha, né? Porque eu sou do Conselho de Idosos de São Paulo, e quando eu entrei em contato com a realidade da periferia de São Paulo, não tem nada a ver com a gente aqui, entendeu? Quando acaba o evento, uma reunião de diretoria, tem uma mesa lá de lanche, as pessoas tiram um saquinho de supermercado da sacola e pegam o que sobrou. E levam para casa. E aquilo que assusta você na primeira vez, depois você fala, não, legal, nem vou comer para sobrar mais para eles. Entendeu? E eles fazem um trabalho totalmente assim, espontâneo, natural, não querem reconhecimento pessoal, político, dinheiro, nada. Eles fazem por amor, né? E o que você percebe é que lá nesse pessoal aí, ele não sabe se ele tem direito, por exemplo, a um aparelho via o SUS. Sim. Ele não sabe se ele pode reivindicar alguma coisa, ele não conhece o Estatuto do Idoso, que é uma legislação extremamente avançada, mas não é praticada. Sim. Entendeu? Então, essa realidade é importante, porque como esse problema principalmente afeta as pessoas mais velhas, né, a minha preocupação é sempre essa, e é sempre um prazer poder contribuir trazendo informação para as pessoas prestarem atenção que dá para melhorar a vida, e ela tem direito de algumas coisas. Né? Eu lembro uma palestra que eu fiz, só um comentário também rápido, eu fiz uma palestra uma vez em Registro, aqui no Vale do Paraíba, no Vale do Ribeira. Uma cidadezinha bem pobre, para um grupo de 100 idosos. E eu falo um monte de coisa, falava de usar chip, não sei o quê, drone entregando remédio e tal. No final, eu perguntei para uma senhora, eu falei, escuta, a senhora entendeu o que eu falei aqui? Ela falou, claro, moço, claro que eu entendi. Eu tenho um marca-passo e estou vivo até hoje, graças a ele, faz 15 anos. Eu falei, é mesmo? A senhora sabe quando foi inventado o marca-passo? Ela falou, não. Eu falei, foi nos anos 50. Eu falei, então a próxima vez que a senhora for ao SUS, a senhora manda o seu médico imprimir um coração novo para a senhora numa impressora 3D. Ela ficou assustada, né? Eu falei, eu estou exagerando, mas a senhora tem que saber que a senhora tem direito. E como ela vai saber? Tendo acesso à informação. Por isso é super importante a gente informar as pessoas, esclarecer, né, desmistificar coisas que é muito Google, é muito rede social, é muito essas... E para o real, se tem dúvida, pergunta para quem entende, né? Não vá na adivinhação. Né? Trazer a informação correta. Opa, né? Isso é fundamental. E, isso Ricardo, é fundamental. uma coisa muito legal da sua fala, né? Não se conforme. Os idosos de antigamente eram pessoas conformadas, né? Então, eu estou velho, meus filhos vão cuidar de mim, eu já me aposentei, eu não tenho mais função, e se conformava. Não se conformar é uma parte muito importante do envelhecimento. Sabe o que é o problema? O problema é que existia o autopreconceito. Ele não sabia. O cara de 50 anos, do século passado, estava à beira da morte. Meus pais morreram jovens, não por outras razões, mas, enfim. Para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida até os anos 50 era 49 anos. Hoje está batendo 80. Então, o que você vai fazer com esses 30 anos que você ganhou de presente no universo? Você tem que prestar atenção. Então, isso que você falou é super importante. Ele não se conformar, não aceitar porque eu estou velho, entendeu? Mas isso ele tem que saber que ele pode, que ele deve e que tem alguma solução, que ele falou que até para o meu zumbido tem. Imagina para ele. Bom, olha, a gente está chegando no fim, estou recebendo sinais aqui que a gente está conversando demais, mas o papo está muito bom. Né? Vamos continuar ou vamos acabar? Temos que acabar, né? Senão... É assunto para um dia inteiro, entendeu? Né? Mas é legal, achei legal, porque é sempre bom esclarecer coisas. E o papo ao vivo é sempre melhor do que aquele que é só gravado, porque tem coisas, tem uma troca, né, legal de conhecimentos e de competências, de expertise que, de alguma maneira, acaba contribuindo para que o público tenha uma visão um pouco mais ampla, vamos dizer assim, daquilo que é o risco, né, vamos chamar assim, né, da perda da audição, ou do zumbido, ou o que quer que seja, e do que fazer para curar, ou enfim, ou para tratar desse problema. Né? Então é isso aí. Estamos chegando aqui ao fim do nosso papo, agradecer a Érica, agradecer a doutora Ana e agradecer o convite de poder participar aqui, estar fazendo algumas provocações para vocês. E nós vamos ter agora uma dinâmica. Uma dinâmica que vamos lá. Me diz aí. Vamos ver quais são. Um hábito que não pode faltar na sua rotina. Vixe. Avaliação auditiva no eu pensei essa, mas eu falei, produção, vocês encomendaram isso aqui dele? Avaliação auditiva anual
normal, acho tem que fazer parte da rotina. Falando no podcast 60 a mais, ficamos com essa, não, Érica? Próximo. Posso falar, minha? Pode. Claro. Eu acho que não pode faltar na sua rotina é você prestar atenção na sua saúde, entendeu? A audição é só uma delas. Às vezes tem dores, você não sabe de onde é que é, de onde vem e tal. Eu acho que tem que prestar atenção na saúde. Hoje em dia também atividade física, eu acho que é um hábito que realmente, né? Não é opcional mais, né? A gente puxou para o nosso lado a sardinha Opa. aí, né? Mas acho que a atividade física realmente não dá para ficar sem. Não dá. E a outra, vamos lá. Um passeio que você gosta de fazer. Eu gosto Ricardo começar? Um passeio que eu gosto de fazer, olha, uma coisa que eu gosto de fazer mesmo é correr na praia lá em Santos, sabe? Porque eu acho que é uma passarela super democrática, porque tem o gordo, tem o feio, tem o baixinho, tem todo tipo de gente, tem o branco, tem o preto, tem todo mundo. Eu acho muito legal porque você se sente assim, uma pessoa ali normal, comum, entendeu? Eu gosto de fazer esse passeio. Eu já senti isso no Ibirapuera, só que eu acho o Ibirapuera meio crowd, sabe assim, meio cheio de gente. Então você fica meio assim, tem aqueles caras meio estúpidos, né? Mas aí lá você vê, as mulheres vão correr, ou vão caminhar e tal, se maquiam para fazer uma atividade esportiva. Então, às vezes eu acho um pouco de abuso, não é porque é só mulher, tem os homens ali que têm a sua vaidade também. Mas eu acho o Santos mais democrática, a passarela da praia. Total. Eu gosto muito de praia também, eu ia falar isso. Acho que praia com a minha família é, assim, um passeio perfeito. The best. E eu você? gosto muito de fazer atividade, eu tenho um filho de 5 anos, então, ultimamente, a nossa atividade preferida é andar de bicicleta. Ele vai de bicicleta e eu vou correndo. Aos finais de semana aí é, com certeza, minha atividade preferida no momento. Legal, vamos ver, ó. Tem mais uma? Uma história marcante na sua base. Vocês começam. Acho que é o nascimento do meu filho. Ah, é? Você tem um só? Só tenho um menininho de 5 anos. Acho que é o dia mais marcante aí. Não é uma história, mas é o dia mais marcante da minha vida, com certeza. Aí. Eu sou mãe de 2 também, né? Então, tenho o Juan de 14 e a Anne de 16. E também, para mim, o dia que eles, né, entraram na minha vida, tudo mudou, assim. É o dia mais marcante, com certeza. Eu acho que, enfim, como eu vivi mais que vocês, então eu vou pegar uma historinha que eu acho que foi marcante para mim. Foi quando eu descobri uma aquarelista inglesa chamada Margaret Mee. A Margaret Mee veio para o Brasil nos anos 50 e ela se apaixonou pela Amazônia, fez 15 expedições pela Amazônia. Na última delas, aos 79 anos, ela descobriu uma flor que ela perseguiu há muito tempo, chamada Moonflower, a flor da lua, que desabrocha uma vez por ano na lua cheia de maio. E eu me apaixonei pela história dela, comprei os direitos, eu tenho uma produtora também, só para avisar o pessoal aqui que eu não sou chinês no samba, tá certo? Então eu fiz um documentário eu comprei a história dela e fiz um documentário sobre a vida dela e consegui lá no arquipélago de Anavilhanas registrar a flor desabrochando. Ela desabrocha, não é uma flor, não é uma orquídea, não é nada, uma florzinha até simples, mas é aquela uma coisa linda, branca, assim, aí ela abre, ela desabrocha e assim, questão de minutos. Então, a história dela me empurrou para prestar atenção na longevidade. Eu tinha, na época, uns 50 anos quando eu descobri isso daí. O documentário está no YouTube. Quem quiser ver, chama-se Margaret Mee e a Flor da Lua. Que legal. É isso. Ok? Mais um minuto? Tem mais uma? Se conselho fosse bom... Vixe, quanto conselho a gente deu aqui, né? Mas é um conselho de gente qualificada, então é tudo bom. Que conselho você daria para alguém que tem medo de usar aparelho auditivo? Não tenha medo. Acho que é experimente. Experimente. Né? Uma vez eu escutei de uma paciente minha que eu achei tão interessante, ela falou assim, doutora, eu não tinha noção o
tanto de trabalho que eu dou para as pessoas que convivem comigo por não escutar, né? Então, experimente, não tenha medo. Com certeza você vai se apaixonar, porque realmente voltar a escutar melhor, entender melhor, é muito mais, né, do que algo na sua orelha. Então, realmente, não tenha medo, experimente, vá atrás. E mesmo assim, às vezes tem uma experiência negativa de... Acho que isso a gente pega muito no nosso dia a dia. Doutora, eu já coloquei há 20 anos atrás e não deu certo. A Érica trouxe muito bem. A tecnologia que a gente tem hoje está cada vez melhor, evoluiu muito. Então, talvez uma experiência negativa no passado não é o que a gente vive hoje. Então, dê uma nova oportunidade, né? Dê uma oportunidade para eles mesmo. Com certeza. Acho que o ganho, ele vai muito além, assim, né? A gente precisa dar um passo para sair do lugar que a gente está, né? Se a gente está num lugar de privação, de isolamento, de chateamento, de incômodo, a gente precisa dar um passo, né? E usar o aparelho auditivo é esse passo, né? E te tirar desse lugar de desconforto, com certeza vai te trazer ganhos que vão ser muito melhores, assim. Para mim, o conselho é experimento. Eu diria o seguinte, que viver mais dá trabalho, certo? Dá trabalho. Sim. Você precisa de mais saúde, você precisa de mais dinheiro, mais amor, mais emoções, né? E eu acho que você ter a oportunidade de desfrutar desse período, né? Vendo, né? Ouvindo, né? Falando, socializando, é fundamental. Então, eu diria o seguinte, se você não ouve, dá um jeito, use algum aparelho para você ouvir, porque senão você pode estar perdendo sons assim incríveis que a gente hoje, enfim, a natureza coloca à nossa disposição, né? Então é isso aí. Bom, pessoal, tem mais um? Que conselho eu daria para alguém que sente vergonha de ter perda auditiva? Eu acho que tem que ser sem vergonha de perda auditiva, porque é o que eu falei, elas têm que ouvir o mundo que elas estão vivendo. Afinal, a vida é uma coisa curta, né? Olhando para a história, para a humanidade, e a gente tem que, se existe, né, um equipamento, alguma coisa, como existe, sei lá, para alguém que perdeu a perna, você pode pôr uma perna mecânica, um braço, um cérebro. A gente já viu até agora pessoas que conseguem pensar com a ajuda da tecnologia, e eu acho que a perda auditiva, ela priva a pessoa de muita coisa, o som é uma coisa incrível, só a música, né? Só você poder desfrutar de um Beethoven, de um Bach, né? Do Milton Nascimento, do Chico Buarque de Holanda. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, não sinta vergonha de perda auditiva, não. Vá atrás de uma solução. Tem aqui 2 dicas, a Érica e a doutora Ana, para poder ajudar. Bom, é isso, pessoal. Vamos encerrando esse papo aqui, senão a gente vai longe, vai acabar estourando o nosso horário, né? O patrocinador não vai reclamar, mas a gente tem que cumprir a tabela. Então é isso aí. Podcast 60+, segue falando sobre esse tema tão importante que é a problemática da audição, da perda da audição, e com solução, né? Então, é isso aí. Fica aqui a minha dica. Agradeço o convite de participar do papo com a doutora Ana. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Agradeço a produção pelo convite, o Podcast 60+. Então, sigam Podcast 60+, nas redes sociais, porque tem muita coisa boa para lá, tá? E não tenha vergonha de procurar uma solução se você perdeu a audição, porque a gente precisa ouvir. Senão, como é que vocês vão ouvir a gente aqui? É isso aí. É isso aí, pessoal. Tchau, obrigado. Até a próxima. Tchau.